Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje eu quero tratar de um tema que já me foi solicitado muitas vezes por muitos alunos e que também eu tenho grande prazer em falar sobre esse tema, que é sobre leituras de livros que são mais complexos. Eu mesmo publiquei 2 livros que eu considero bastante introdutórios a respeito de temas do direito que meus alunos na universidade ou nos cursos de pós-graduação ou mesmo nos cursos práticos de atualizações que eu costumo lecionar, me perguntam com bastante frequência, né? Porque como é que nós fazemos para ler os livros clássicos? Bom, algumas pessoas já têm uma capacidade diferenciada e vão para os livros clássicos e deles são capazes de extrair compreensões bastante nítidas do que dizem os autores. Mas eu tenho a impressão de que a maioria de nós, e eu me incluo nesse bloco, precisa de algumas introduções em alguns temas para poder bem entender o que é que os autores clássicos querem dizer. Eu trouxe aqui hoje o livro, por exemplo, do Gustav Hedbruch, sobre filosofia do direito. É um livro que eu já li muitas vezes e que ele é bastante complexo, profundo, tem termos bastante difíceis de serem compreendidos se você ainda não tem familiaridade com a filosofia do direito. E aí eu li uma vez, já havia lido outros livros, e o que eu passei a entender? Que algumas vezes fazer a leitura de outros autores que introduzem esses autores clássicos auxilia sobremaneira no modo de compreender as leituras mais clássicas. Então, o que é que eu tenho aconselhado aos leitores que me procuram discutindo esse tema, né? Da grande dificuldade que é compreender os grandes clássicos da teoria do direito ou da filosofia do direito. Eu os aconselho a ler algum autor que comenta o livro clássico. Então, autores que comentam Kelsen, autores que comentam Bobbio, autores que comentam Aristóteles e Platão, autores que comentam Kant, porque são leituras difíceis de serem feitas. Eu mesmo, quando li o Gustav Hedbruch pela primeira vez, entendi alguma coisa de algumas passagens, mas não havia entendido a essência toda do que o livro dele queria dizer. E é uma obra super importante. Para vocês terem uma ideia, o Gustav Hedbruch era um ministro da Justiça da Alemanha, que na Constituição de Weimar havia sugerido aos juízes que com ela não concordavam que se aposentassem do cargo de juízes para que os novos juízes pudessem, então, aplicar a Constituição de Weimar do modo como era desejado pelo legislador constituinte. Então ele foi um grande construtor, ou pelo menos tentou ser um grande construtor dessa teoria democrática constitucional do direito a partir de uma filosofia que ele identificava que aqueles juízes mais conservadores e resistentes a uma evolução da lógica jurídica não seriam aptos ou não estariam, pelo menos, interessados em aplicar. E quando você vai... Eu fiz essa interpretação a partir de obras do professor Juan García Amado, em Madrid, na Espanha. Ele tem algumas obras publicadas a respeito de teoria do direito e de filosofia do direito, e ele comenta muito a filosofia e a teoria alemã. Depois que eu li o Juan García Amado, eu passei a entender Hedbruch com mais qualidade, com mais profundidade. Talvez ainda falte muito a ser entendido, né? Eu não estou aqui a dizer que tudo que esse autor quis dizer em termos de filosofia do direito foi internalizado por mim. Mas hoje eu tenho muito mais condições de trabalhar a fórmula Hedbruch, a filosofia do direito dele, a compreensão do direito. Então, muitas vezes, vale a pena nós lermos obras que comentam o autor como metodologias introdutórias àquele autor. E depois vamos ao autor. Lógico, a visão dos autores que comentam um outro autor é a visão deles. Não significa que é exatamente o que o autor clássico quis dizer,
mas é uma boa maneira de você começar a compreender os autores clássicos. Quem já tentou ler Kant, Hegel, por exemplo, sabe a dificuldade que é ler essas obras sem um apoio de um professor ou de um outro livro que introduza o autor. E depois você volta para o autor clássico, passa a ler já com alguma carga cognitiva pré-concebida, e aí me parece que a leitura fica um pouco mais plausível, palpável. Nós podemos extrair dessas leituras clássicas, mais informações importantes. É por isso, inclusive, que eu publiquei o livro de Introdução à Teoria Geral do Direito, que busca ser um livro que introduz muitos autores clássicos, né? Para que depois os leitores possam seguir lendo os clássicos já com uma pequena base formada a partir do meu livro de introdução. Aliás, eu digo isso no decorrer do livro e também no final do livro, né? Que uma vez compreendida bem a introdução do direito, agora vale a pena partir para a leitura dos clássicos, porque daí cada um pode também extrair sua própria compreensão a respeito do que os autores clássicos querem dizer. Então é uma boa maneira de você compreender os livros que são os mais importantes em termos de teoria do direito, filosofia do direito, teoria do Estado, e que depois auxiliarão tanto na vida acadêmica quanto na vida prática, mas que são difíceis de serem compreendidos num primeiro momento sozinhos. Então, ler livros introdutórios, ou de apresentação, ou de comentário do livro clássico, e lógico, seguir algum professor, algum expositor que tenha profundidade na análise daquele autor que você deseja compreender de modo mais qualitativo. Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo, porque já faz muito tempo que eu ensaio para fazê-lo, mas hoje eu deparei com essa obra desse alemão, de Heidelberg, que foi um filósofo do direito muito importante, e me lembrei de fazer o vídeo e trazer para vocês então essa dica de leituras introdutórias ou leituras explicativas de autores clássicos. Espero que tenham gostado e que aproveitem. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.